No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. No livro e autor, hoje trago, novamente e 10 programas depois, Agostinho da Silva. E trago porque é tão atual que parece irreal. E nada melhor que escolher o tema escrito por Alberto Carvalho, muito bem feito. O inútil essencial. Há nomes que a história aceita com parcimónia, como quem os reconhece tarde e a contragosto. Agostinho da Silva é um desses. Foi filósofo, mas nunca quis sê-lo. Foi mestre, mas fugiu das cátedras. Escreveu muito, mas desconfiava da linguagem. Nunca quis convencer ninguém, apenas acender perguntas. E talvez por isso permaneça como uma dessas figuras silenciosas que falam mais ao futuro do que ao seu tempo. É curioso que, em pleno século XX, Portugal tenha gerado alguém que pensava como um estoico antigo e escrevia como um visionário exilado. Agostinho acreditava que a civilização ocidental precisava de reaprender a inutilidade. Que só o que não serve para nada, um poema, um gesto de bondade, uma árvore, pode realmente salvar-nos. Não faças nada por obrigação, dizia. Não era niilismo, era fidelidade ao mais íntimo de si. Um chamamento ao ofício gratuito de ser. E nesse sentido, talvez tenha sido um dos poucos verdadeiros cristãos que Portugal conheceu. Não por praticar a liturgia, mas por confiar numa forma de amor que não exige retorno. Diferente de todos, recusava o poder, a glória, o prestígio. Em vez disso, escolheu a errância, o exílio voluntário, a marginalidade consciente. Viveu no Brasil durante décadas, ensinando nos lugares onde ninguém queria ensinar. Mas foi precisamente aí que tocou vidas. Não porque soubesse mais, mas porque era mais. E como se isso fosse pouco, ousou imaginar Portugal como semente espiritual. Não império, não nostalgia, mas esperança. Uma pátria capaz de se desfazer em silêncio para ressurgir em comunidade. Acreditava que a missão de Portugal não era dominar, mas libertar. Não era convencer, mas semear. Num tempo em que tudo se mede em utilidade, Agostinho propôs a inutilidade como caminho da transcendência. E num país que suspeita de quem pensa, ousou pensar sem pedir desculpa. Ainda hoje o seu nome raramente aparece nos manuais escolares. Talvez porque não cabe, porque perturba, porque exige. Este ensino é o começo de uma tentativa, não explicar Agostinho o que seria uma traição, mas escutá-lo. Reabrir as perguntas e, quem sabe, aprender de novo a ser inútil. Aos olhos de Agostinho da Silva, o maior cárcere do homem moderno não é a prisão, nem sequer a pobreza. Era a obediência cega. A obediência a sistemas, a metas, a uma ordem que trocou o milagre da infância pela eficiência dos horários. A sua crítica à educação era total. Não queria apenas substituir o quadro pela natureza ou a gramática pela instituição, queria abolir a própria ideia de domesticação do espírito. Não é por acaso que, no seu ideário, o verdadeiro professor deveria ser alguém que ajudasse a criança a desaprender o medo, que lhe devolvesse o espanto, o gesto gratuito,
a confiança de caminhar sem mapa. Para Agostinho da Silva, educar não era preencher, era libertar. Era entregar a cada um a tarefa de ser o que nunca ninguém foi. Por isso, detestava exames. Por isso, abominava currículos. Por isso, dizia que, quando o sistema educativo estivesse perfeito, a primeira tarefa seria implodi-lo. Chamava a isso o fim do edifício, não como destruição, mas como libertação. E usava a imagem comovente e luminosa de que só assim as crianças poderiam, enfim, ver o céu. Não há, na sua filosofia, um elogio da ignorância, mas sim um protesto contra a domesticação da imaginação. Um alerta contra a uniformização que começa nos bancos de escola e acaba nas urnas onde se vota por medo, por raiva ou por imitação. Agostinho não queria tornar cidadãos obedientes, queria homens livres. E para isso, dizia ele, era preciso deixar o espírito soprar onde quisesse. Nesse sopro há também a sua teologia própria, sem púlpito, sem moralismos, sem imposições. Deus para ele não era uma recompensa, era uma possibilidade. E educar uma criança era, talvez, ensinar-lhe que existe sempre essa possibilidade, a de viver em verdade, em graça, em comunhão consigo e com os outros. Num tempo como o nosso, onde a educação se tornou mercadoria, onde o saber vale pelo salário que oferece e onde se mede o futuro em rankings, Agostinho da Silva permanece insuportável. Insuportável para quem gera a escola como empresa, para quem ensina fórmulas, mas não ajuda a perguntar porquê. Para quem acha que ser bom aluno é aceitar, sem levantar a voz. E talvez por isso faça tanta falta. O seu sonho, que tantos julgaram ingênuo, era afinal a condição de uma pátria viva. Uma pátria que as pessoas pensam, que erram, que amam e que, desde cedo, aprenderam a levantar os olhos para o céu, não em busca de respostas, mas de liberdade. Assinado Alberto Carvalho, sublinhado por mim, João Carlos Carranca.